O Halloween, ou como é conhecido no Brasil, Dia das Bruxas, é uma comemoração milenar que atravessa gerações, sempre com muitas histórias e diversão. Mas no início, era muito diferente do que conhecemos hoje, com rituais estranhos, brincadeiras com outras finalidades do que apenas ganhar doces, e também é comemorado de forma diferente em alguns países. Você sabe como é comemorado o festival no Japão? Ou qual país inventou o Halloween? Mostraremos isso e muito mais. Sejam todos bem-vindos, curiosos. Vamos com o vídeo logo após a vinheta. O Halloween é um feriado celebrado no último dia de outubro, véspera da festa cristã ocidental, do Dia de Todos os Santos e do Dia dos Finados. E o Halloween de 2021 ocorre no domingo, dia 31 de outubro. A tradição se originou com o antigo festival celta de Samhain, quando as pessoas acendiam fogueiras e usavam fantasias para afastar fantasmas. No século VIII, o Papa Gregório III designou a data de 1º de novembro como uma época para homenagear todos os santos. Logo, o Dia de Todos os Santos incorporou alguma das tradições do Samhain. A noite anterior era conhecida como All Hallows Eve e mais tarde Halloween. Com o tempo, a festa evoluiu para um dia de atividades como doces ou travessuras, entalhar jack-o'-lanterna, reuniões festivais, vestir fantasias e comer guloseimas. Além de causar problemas e danificar as plantações, os celtas pensavam que a presença dos espíritos do outro mundo tornava mais fácil para os druidas, ou também conhecidos como sacerdotes celtas, fazer previsões sobre o futuro. Para um povo totalmente dependente do volátil mundo natural, essas profecias foram uma importante fonte de conforto durante o longo e escuro inverno. Para comemorar o evento, os druidas construíram enormes fogueiras sagradas onde as pessoas se reuniam para queimar colheitas e animais como sacrifícios às divindades celtas. Durante a celebração, os celtas usavam fantasias normalmente consistindo de cabeças e peles de animais, e também tentavam dizer a sorte uns dos outros. Por volta do ano 43 d.C., o Império Romano conquistou a maior parte do território celta. Durante os 400 anos em que governaram as terras celtas, 2 festivais de origem romana foram combinados com a tradicional celebração celta de Samhain. O primeiro foi Feralia, um dia no final de outubro, em que os romanos tradicionalmente comemoravam o falecimento dos mortos, e o segundo foi um dia para homenagear Pamona, a deusa romana das frutas e árvores. O símbolo de Pamona é a maçã, e a incorporação desta celebração provavelmente explica a tradição de sacudir as maçãs que é praticada hoje no Halloween. Nos dias atuais, o Halloween é muito diferente da sua origem. Temos, por exemplo, o costume dos disfarces, que possivelmente nasceu na França entre os séculos XIV e século XV, na mesma época que a Europa foi devastada pela peste negra e peste bubônica, que dizimou quase a metade da população do continente europeu, criando entre os católicos um grande temor e preocupação com a morte. Por toda a Irlanda e Grã-Bretanha, as festividades domésticas incluíam rituais e jogos destinados a prever o futuro de alguém, especialmente em relação à morte e ao casamento. Maçãs e nozes eram frequentemente usadas nesses rituais de adivinhação. Eles incluíram sacudir a maçã, assar nozes, adivinhar ou olhar no espelho, despejar chumbo derretido ou clara de ovo na água, interpretação de sonhos e muito mais. Fogueiras especiais foram acesas e havia rituais envolvendo-as. Suas chamas, fumaças e cinzas foram consideradas um amuleto de poderes de proteção e limpeza, e também eram usadas para adivinhação. Em alguns lugares, tochas acesas na fogueira eram carregadas no sentido horário ao redor de casas e campos para protegê-los. Eram uma espécie de magia imitativa ou simpática. Eles imitavam o sol, ajudando os poderes de crescimento e segurando a decadência e escuridão do inverno. Na Escócia, essas fogueiras e jogos de adivinhação foram proibidos pelos anciões da igreja em algumas paróquias. No país de Gales, fogueiras foram acesas para evitar que as almas dos mortos caíssem na terra. Mais tarde, essas fogueiras serviram para afastar o diabo.
Pelo menos desde o século XVI, o festival incluiu travessuras, gostosuras e disfarces na Irlanda, Escócia, Ilha de Man e País de Gales. Isso envolvia pessoas indo de casa em casa, fantasiadas ou disfarçadas, geralmente recitando versos e canções em troca de comida. Pode ter sido originalmente uma tradição pela qual as pessoas personificavam a si ou as almas dos mortos e recebiam oferendas em seu nome, semelhante ao costume da alma. Representar esses seres ou usar um disfarce também era considerado como uma proteção contra eles. As brincadeiras de travessuras e gostosuras e também de disfarces personificam os velhos espíritos do inverno que exigiam recompensa em troca de boa fortuna. Em partes do sul da Irlanda, os disfarces incluíam um cavalo de pau, um homem vestido de égua branca conduzia os jovens de casa em casa recitando versos, alguns dos quais com tons pagãos em troca de comida. Se a família doasse comida, poderia esperar boa sorte do Lukiola. Não fazer isso traria infortúnio. Na Escócia, os jovens iam de casa em casa com rostos mascarados, pintados ou enegrecidos, muitas vezes ameaçando fazer o mal se não fossem bem-vindos. O antigo festival incluía pessoas fantasiadas apresentando os espíritos e que os rostos eram marcados com cinzas retiradas da fogueira sagrada. Em partes do país de Gales, os homens andavam vestidos como seres temíveis chamados Growshot. No final do século XIX e no início do século XX, os jovens em Glamorgan e Orkney, no Reino Unido, se vestiam de forma cruzada. Logo, associamos o Halloween aos Estados Unidos com muitas pessoas fantasiadas, casas decoradas e muitas histórias sombrias. Mas foi apenas no século XIX, após a imigração em massa dos irlandeses e escoceses, que o Halloween se tornou um feriado importante no país, sendo um dos preferidos dos americanos. Já no Brasil, não é tão comemorado, muito menos vemos inúmeras fantasias ou decorações nas ruas. Normalmente acontecem algumas festas temáticas, mas nem de perto da proporção dos países que mais comemoram, como os Estados Unidos ou Irlanda, país onde tudo começou. No Brasil, foi sancionada uma lei de 2013, oficializando o dia 31 de outubro, que seria o Dia das Bruxas, como o Dia do Saci. Agora, vamos a algumas curiosidades sobre o Halloween e como o Dia das Bruxas é comemorado em alguns outros lugares do mundo. Neste país, o costume é limitar quem já foi dessa para melhor. Eles deixam pães, água e uma lanterna numa mesa antes de irem dormir na noite de Halloween. Isso ajuda a garantir que as almas que voltam para a Terra nesta noite estejam cuidadas. Os alemães comemoram Halloween como o Dia de Todos os Santos. A festa se estende de 31 de outubro a 8 de novembro. As pessoas rezam na igreja por aqueles que já morreram e visitam os túmulos de entes queridos. Uma tradição mais incomum é que eles escondem as facas para se proteger dos espíritos que voltam nessa época. Na terra dos cosplayers, não podia ser diferente. Milhões de japoneses saem fantasiados e a criatividade é enorme. Ocorrem também desfiles e eventos paralelos nos bairros de Tóquio, como o Zumbi Day Halloween. O país de origem do Halloween, nas áreas rurais, as pessoas acendem fogueiras, como os celtas faziam nas origens das festas, as crianças passeiam pelas ruas dizendo o famoso Trick or Treat, ou traduzindo, gostosuras ou travessuras. As comemorações tradicionais incluem os jogos de cartas e caça ao tesouro. Os irlandeses supersticiosos por natureza também costumam comer um bolo de frutas chamado bamburgh. Se as pessoas que comem o bolo acharem um anel no meio, significa que irá se casar em breve. Agora, vamos a algumas curiosidades finais sobre o Halloween. 1/4 de todos os doces vendidos anualmente nos Estados Unidos é comprado para o Halloween. As cores do Halloween são laranja, que traz vitalidade, energia e força. Os celtas acreditavam que os espíritos se aproximavam daqueles que se vestiam de laranja para sugar sua energia. Preto, cor predominante dos magos, bruxas, feiticeiras e sacerdotes do Mestre das Trevas. Roxo simboliza a magia presente em toda a comemoração de Halloween. Qual o significado das abóboras no Halloween? Quando se fala em Halloween, a primeira imagem que vem à cabeça é uma abóbora esculpida e iluminada. Essa famosa referência
é conhecida como Jack O'Lantern. Segundo o folclore irlandês, um alcoólatra mal educado chamado Jack Miserável bebeu excessivamente em um dia 31 de outubro e o diabo veio buscar sua alma. Jack enganou o diabo para continuar bebendo e viveu por mais alguns anos. Quando morreu, não foi admitido no céu. Ressentido, o diabo também não o quis no inferno e o enviou para a noite escura com apenas uma brasa de carvão para iluminar o caminho. Jack colocou o carvão em um nabo esculpido que funcionava como uma lanterna e dizem que ele vaga pela terra desde então. Com o tempo, as pessoas criaram diferentes versões de Jack O'Lantern, esculpindo rostos assustadores em nabos, batatas e abóboras para afugentar Jack e outros espíritos malignos. Agora, vamos aos símbolos do Halloween. A vela indica os caminhos para os espíritos, o caldeirão faz parte da cultura celta e era peça fundamental na decoração. Dentro dele, jogam-se moedas acompanhadas de mensagens com pedidos aos espíritos. Ao final da festa, essas moedas devem ser recolhidas e doadas a quem precisa. Já os bilhetes devem ser queimados para que os pedidos sejam atendidos mais rapidamente. A aranha simboliza o destino. O meio da teia representa o suporte para seguir em frente. O morcego simboliza a clarividência, pois o animal capta os campos magnéticos pela força da própria sensibilidade e energia, enxergando além das formas e das aparências. Deixe nos comentários, você comemora o Halloween? Faz alguma brincadeira ou tem alguma história macabra? Não deixe de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Traremos sempre vídeos, um mais interessante que o outro. Muito obrigado e até a próxima!